Gente, vamos nessa, pessoal. Boa noite. Som. Galera, enorme prazer para quem eu estou conhecendo hoje, né? Alguns aqui, estou sentindo que nunca tive em sala de aula né? Então, prazer para quem eu estou conhecendo hoje, professor Arthur Damasceno. Hoje a gente começa um bate-papo legal sobre direitos humanos, mas também estaremos juntos no direito constitucional, né? Essas duas disciplinas sendo trabalhadas aí nas preparações que aqui estão, né? Nós temos algumas turmas aqui que conjugam dessa matéria, direitos humanos. Eu já queria começar perguntando uma paradinha para vocês. Direitos humanos, direito constitucional, tem muita relação? O que vocês acham? Tem ou não tem? Totalmente, né? Totalmente. E na aula de hoje, a gente vai perceber que mesmo sendo disciplinas diferentes, a correlação ela é enorme entre direito constitucional e direitos humanos, mas mais precisamente um tópico do direito constitucional, que são os chamados direitos fundamentais. A título de curiosidade, se eu tivesse perguntado assim, nacionalidade tem alguma coisa a ver com direitos humanos? Você me responderia o quê? Nacionalidade. É claro que tem, né? Porque quando a gente começa a estudar o título 2 da Constituição Federal, chamados direitos fundamentais, muita gente se atrapalha achando que direitos fundamentais é só o famoso artigo 5º da Constituição. Claro que não. Direitos fundamentais, eles começam no artigo 5º e se estendem até o artigo 17 da nossa Constituição, trabalhando direitos e deveres individuais e coletivos, direitos sociais, nacionalidade, direitos políticos e partidos políticos. E a nossa brincadeira começa justamente fazendo essa associação dos direitos fundamentais com os direitos humanos. Vamos lá? Começar a fazer algumas anotações? Princípio da dignidade da pessoa humana. E é bom, cara, estar conversando numa turma onde a grande maioria, mas quase que absoluta maioria, tem formação jurídica, porque eu não preciso começar a aula dizendo que direitos humanos tem nada a ver com defesa de bandido, né? É foda ter que ficar tendo que explicar essa porra, não tem nada a ver uma parada com a outra, né? Mas numa turma como a nossa, a gente já consegue caminhar com mais facilidade. Dignidade da pessoa humana. Um princípio muito importante no nosso ordenamento jurídico, inclusive tido como fundamento da República Federativa do Brasil. Uma das primeiras coisas que vocês decoraram quando começaram a estudar direito constitucional, obrigado, irmão, quando começaram a ver o direito constitucional, foi aquele tal do Sociediva Plu. Lembram disso, gente? O beabá do direito constitucional, Sociediva Plu, são fundamentos da República Federativa do Brasil: soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho, livre iniciativa e o pluralismo político. Desses fundamentos nós já tiramos a dignidade da pessoa humana. E já te digo que esse princípio ele vai ser o princípio basilar tanto dos direitos fundamentais quanto dos direitos humanos. Dos direitos humanos. Galera, essa conversa nossa, essa troca nossa, essa interação, ela é sempre muito importante. Direitos humanos, direitos fundamentais. Vou fazer uma pergunta diferente. A mesma coisa? A mesma coisa? O que vocês acham? Você teria que me responder me perguntando outra parada. Me perguntando o seguinte: Arthur, a mesma coisa em que sentido? No sentido material ou no sentido de aplicabilidade? Porque se a tua pergunta for no sentido material, matéria, conteúdo, a gente está tratando da mesma coisa. Direitos humanos e direitos fundamentais. No que tange a conteúdo, a mesma coisa. A mesma coisa. Gente, ambos são desdobramentos da dignidade da pessoa humana. A título de curiosidade, nós falaremos muito sobre Declaração Universal dos Direitos Humanos. Nasceu no dia 10 de dezembro de 1948, 3 anos após o nascimento da ONU. O primeiro ato internacional sobre direitos humanos que vimos nascer no pós-Segunda Grande Guerra. A doutrina, inclusive, diz que a internacionalização dos direitos humanos começa justamente com o nascimento da Declaração Universal dos Direitos Humanos. A título de curiosidade, nessa Declaração Universal dos Direitos Humanos, primeiro documento da ONU, você tem informações sobre nacionalidade, sobre direitos políticos, liberdade de credo religioso, liberdade de locomoção, liberdade de manifestação, fala sobre remédios constitucionais, vários princípios, como, por exemplo, da presunção de não culpabilidade, princípio do duplo grau de jurisdição. Essas informações que eu estou trazendo aqui, elas são tão estranhas, elas são muito estranhas para vocês? Ou vocês já ouviram falar de tudo isso? Liberdade de expressão, credo religioso, locomoção, reunião.
Lembra que isso tudo está na tua Constituição. Tudo isso, na realidade, está no campo dos direitos fundamentais. E antes que alguém diga, então quer dizer que direitos humanos copia direitos fundamentais, eu peço para você inverter a fala. Na realidade, os nossos direitos fundamentais são quase que um copia e cola dos direitos humanos previstos em vários tratados internacionais. A tua Constituição nasceu em 1988. O teu artigo 5º, inclusive, é muito parecido com o que está lá na Declaração Universal dos Direitos Humanos, que está lá na Convenção Americana dos Direitos Humanos, o tal do Pacto São José da Costa Rica, que fazem parte do nosso conteúdo programático. Em se tratando de conteúdo, gente, conteúdo, matéria, estamos tratando da mesma coisa, direitos fundamentais e direitos humanos. A diferença vem aqui, ó, quando tratando da aplicabilidade. Direitos fundamentais, anote aí, temos aplicabilidade nacional. Ora, se direitos fundamentais são previstos numa Constituição, os direitos fundamentais que você tem na tua Constituição, Gilmar, eles só têm aplicabilidade no Brasil. A partir do momento que você põe o pé no México, põe o pé na Argentina, no Uruguai, são outras regras de direitos fundamentais. Isso vai variar de país para país, de carta constitucional para carta constitucional. Agora, quando olhando para os direitos humanos, que são previstos em tratados internacionais, aí nós já encontramos aplicabilidade universal. Essa é a primeira anotação que a gente faz. Entender que direitos fundamentais, direitos humanos, estamos tratando do mesmo conteúdo, da mesma matéria. A diferença está apenas na aplicabilidade. Se direitos fundamentais são previstos numa Constituição, aplicabilidade nacional. Se direitos humanos são previstos em tratados internacionais, a aplicabilidade é universal. Mas, de novo, ambos são desdobramentos da nossa dignidade da pessoa humana. Anotou rapidinho? E já abre a sua Constituição. Vamos lá na Constituição Federal. Vamos começar examinando o texto constitucional. Artigo 5º. Vamos lá no nosso artigo 5º. Vamos entender um pouquinho do que o nosso constituinte quis apresentar para a gente. Lá no finalzão do artigo 5º, no segundo parágrafo do nosso artigo 5º, você vai perceber que a redação do seu artigo 5º apresenta para você 4 parágrafos encerrando. Tá nele aí, Ricardo? Posso contar com a tua ajuda, irmão? Parágrafo 2º, meu parceiro, diz o quê? Tá, e o que tem a ver isso que você retirou do nosso parágrafo 2º do artigo 5º com essa anotação que fizemos? Cara, dessa sua leitura, uma resposta muito importante surge. A nossa lista de direitos, a lista de direitos que nós encontramos na nossa Constituição, esses vários direitos que eu citei, inclusive, como exemplo, essa nossa lista é uma lista taxativa ou uma lista exemplificativa, gente? Ela é exemplificativa, mas eu gostaria tanto, Ricardo, que todo mundo tivesse respondido em um bom tom, exemplificativa e não taxativa, exemplificativa e não exaustiva, exemplificativa e não fechada. Melhor, anota, gente, a lista de direitos que nós encontramos na nossa Constituição, uma lista exemplificativa de direitos, justamente pelo simples fato de nós termos encontrado na Constituição essa sua fala, que os direitos e garantias expressos nessa Constituição não excluem outros direitos decorrentes de princípios, preceitos, por ela adotados. Galera, se a nossa Constituição está dizendo que os direitos que aqui estão não vão excluir outros, o próprio Constituinte está te dizendo que nem todos os direitos que você tem estão na tua Constituição. A tua Constituição traz uma cartilha gigante de direitos. Só a título de curiosidade, o teu artigo 5º, ele apresenta 78 incisos. Muita coisa. Quando você chega no artigo 7º, encontrando os chamados direitos sociais, você tem mais 34 incisos. É muita coisa. Mas nem todos os direitos foram previstos na Constituição. A Constituição traz apenas exemplos de direitos que você tem. O Constituinte não esgotou o assunto. Ele trouxe apenas uma lista exemplificativa. A lista é exemplificativa, preciso lançar aí. Não é uma lista taxativa, não é uma lista exaustiva. E mais, se você está aguardando uma banca chamada FGV na tua frente, você precisa também ficar preparado para algumas terminologias
chatas em latim que ela gosta ainda de trazer. Não é uma lista de números clausos. Quem é que está se preparando para a ordem? OAB. A grande maioria, né? A grande maioria. Números clausos. O que significa clausos, gente? Clausos. Clausos tem relação com uma palavra que você usa comumente no teu dia a dia. Quem aqui gosta de ficar enclausurado? Trancado? Fechado? Números clausos, clausura. A nossa lista de direitos não é uma lista trancada. Não é uma lista fechada. Ela é uma lista aberta. E por ser uma lista aberta, é uma lista que traz apenas exemplos de direitos. E se são apenas exemplos, outros direitos podem ser agregados no decorrer da história da nossa Constituição? Pode ou não pode, gente? Cara, toda hora tu vê acontecer emenda constitucional. Toda hora o teu Congresso Nacional traz algo novo por meio de uma emenda constitucional. Novos direitos podem ser inseridos na Constituição por meio de emendas constitucionais. Em 2012, você lembra bem, a PEC das domésticas, que inseriu direitos trabalhistas aos empregados domésticos. Parágrafo único do artigo 7º. Novos direitos surgindo por meio de emenda. Só está te mostrando que a lista não é fechada, a lista é aberta. Mas o mais importante é lembrar que, além de emendas constitucionais, tratados internacionais também podem fazer nascer novos direitos, podem agregar novos direitos. Tua leitura, Ricardo. Os direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte. Conversa comigo, gente. Tratados internacionais. Quem cria um tratado internacional? É o nosso Congresso? Claro que não. Mas o Congresso Nacional precisa aprovar um tratado internacional? Vai lá no artigo 84 da Constituição. Vai lá no artigo 84. Vamos começar a falar sobre tratados internacionais. E já pegar aí o nosso material de questão, porque eu quero a todo momento trabalhar questões. Quem não pegou essa parte aqui, daqui a pouco tira uma foto aí do caderno do colega, ou então no intervalo anota. Artigo 84 do texto constitucional. Fala de quem, o Ricardo? Caput. Caput do 84. Compete privativamente ao presidente da República. Inciso 8º, irmão. Que competência é essa do presidente que nós encontramos no inciso 8º? Celebrar tratados, convenções e atos internacionais sujeito a referendo do Congresso Nacional. Galera, presidente da República, estamos tratando das competências dele, artigo 84. Você que está com a Constituição aí aberta, está percebendo que nós temos 27 incisos nesse nosso artigo 84. E o mais interessante, olha como é que você já começa a ler a Constituição de uma maneira diferente. É importante essa leitura o tempo todo. O 27º inciso, ele traz que vai ser dado ou concedido ao presidente outras competências, outras atribuições espalhadas pela Constituição. Então você está percebendo também que essa lista de tarefas do presidente não é uma lista taxativa, não é uma lista exaustiva, é uma lista aberta. Todas as competências do presidente estão aí no 84? Muitas delas, mas nem todas. Mais uma vez, estamos falando de uma lista exemplificativa de competências, mas a 8ª competência foi importante. O presidente celebrando tratados internacionais. O presidente da República é nosso chefe de governo ou chefe de Estado, gente? Fala as duas coisas. Teu presidente da República, quando atuando na administração, ele está exercendo chefia de governo. Quando tocando políticas públicas, mas de vez em quando teu presidente tem que dar um rolé pelo mundo. Chefia de Estado, representar a soberania do nosso Estado maior. E nesses rolés pelo mundo, ele pode participar de uma conferência internacional e numa conferência internacional ser celebrado um tratado internacional. Compete ao presidente celebrar um tratado internacional exercendo chefia de Estado. Mas esse tratado internacional celebrado pelo presidente nada tem valor se o teu Congresso Nacional não aprová-lo. Na realidade, você tem um ato conjunto. O presidente celebra e o Congresso aprova. Foi justamente o que você leu aí, ó. Celebrar tratados, atos, convenções internacionais sujeitos a referendo do Congresso Nacional. Bora falar desse lance de tratado? Coloca aí, ó. Equiparações dos tratados internacionais. Já sei
que o artigo 84 da Constituição, inciso 8º, me mostrou que compete ao presidente da República celebrar o tratado e vai competir ao Congresso Nacional aprovar o tratado. Quando o presidente celebra um tratado, ele está agindo nada mais nada menos como chefe de Estado, apenas demonstrando a pretensão do Brasil de fazer com que esse tratado internacional tenha valor em nosso ordenamento jurídico. Mas ter valor em nosso ordenamento jurídico, a necessidade da aprovação do Congresso. O Congresso precisa referendar. E justamente quando dessa aprovação do Congresso, que esse tratado internacional será inserido no nosso ordenamento jurídico. Não se esqueça de uma coisa. Se o tratado internacional está sendo inserido em seu ordenamento jurídico, dentro do teu ordenamento jurídico você tem uma lei maior. Lei maior, estou falando de quem, gente? Da Constituição. O tratado internacional precisa respeitar a Constituição. O tratado internacional ele acaba sendo subordinado à Constituição.